Certo, é hora de construir essa porta, empilhar essas pedras e finalizar os últimos detalhes desse bunker do reservatório de água, assim posso seguir para outras coisas. Então, o que eu vou fazer hoje é começar o processo. Vou começar pelo bunker antigo e ver se tenho pedras grandes em quantidade suficiente para, de novo, basicamente estou tentando fazer uma pequena parede de contenção na frente desses bunkers para poder empilhar mais terra em cima deles e potencialmente manter esses bunkers subterrâneos ainda menos expostos às intempéries do que já estão. Provavelmente terei que usar minha escavadeira para mover essas pedras grandes. Elas são consideráveis, mas estou animado para descobrir como fazer. Sempre gosto de mexer com pedras grandes. E, sabe, uma das coisas boas da nossa propriedade é que nunca precisei pagar para trazer pedras grandes. Eu realmente tenho pilhas e mais pilhas dessas pedras grandes pela propriedade toda. Com um muro de contenção na casa, se eu trouxesse tantas pedras grandes, gastaria dezenas de milhares de dólares. Quero tentar deixar isso bonito novamente. Preciso resolver essa porta antes de iniciar a construção do muro de contenção. Quero terminar isso logo para passar para outras coisas. Você me deixou coçar suas costas. Você me deixou coçar suas costas. Não, não quero que coce minhas costas. Toda vez que faço algo por aqui com a escavadeira, há cerca de 95% de chance de eu desenterrar uma pedra grande em algum lugar que poderia ser usada em um projeto como este. E ao invés de pagar novamente para trazer pedras, eu posso simplesmente usar os materiais que tenho aqui. E, na minha opinião, a única maneira de eu realmente ficar bom em trabalhar com pedras é fazendo isso repetidas vezes. E até agora, toda vez que eu fiz isso, sempre houve espaço para melhorar, mas estou disposto a tentar. O muro de contenção que construí há alguns verões, ali perto da casa, o de baixo ficou perfeito, mesmo tendo cedido só um pouquinho. Mas o de cima eu nunca gostei muito, e já fiquei tentado umas 12 vezes a levar minha escavadeira lá, arrancar tudo e começar de novo. Sempre tive projetos mais importantes. Um dia gostaria de me sentir realmente confiante ao trabalhar com pedras, mas ainda não cheguei lá. Eu estou mais ou menos usando as pedras que tenho aqui por perto só para segurar a terra o suficiente para poder empilhar mais terra contra o bunker e, no final das contas, isolar ele um pouco melhor. Embora eu quisesse que todo o trabalho com pedras fosse perfeito, ninguém verá isso aqui em cima, então é um bom lugar para praticar. Mas, de novo, um dia eu adoraria ser um mestre em cantaria. Mas enquanto isso, vou continuar praticando com todas essas pedras que temos por aqui.
Uma grande parte de fazer as pedras se encaixarem corretamente depende de dedicar um tempo que eu raramente tenho disponível. E essa é parte da razão pela qual eu só as coloco no lugar e continuo seguindo em frente. Mesmo que o trabalho com as pedras não seja perfeito, é suficiente para segurar a terra como preciso no velho bunker. Beleza, um lado pronto, falta o outro. Usei muitas das pedras grandes que empilhei aqui, o que é bom, mas precisarei de mais para acabar este lado. Sempre que eu estava abrindo a trilha ao longo dessas cercas, eu frequentemente encontrava pedras grandes que eu simplesmente deixava de lado. Então amanhã vou ter que pegar a escavadeira, subir e descer aquelas trilhas e coletar todas as pedras grandes que eu conseguir para usá-las na construção daquele pequeno muro de contenção. Primeiro vou abrir o vão da porta e definir essa abertura, assim terei uma ideia melhor de onde colocar aquelas pedras grandes, e depois vou mover uma tonelada de terra. Vou ter que trazer terra dos dois lados. No melhor cenário, eu empilharia terra até ficar a uns 60 centímetros do telhado em toda a volta, e assim eu realmente não precisaria fazer tanto revestimento se fizer desse jeito. Então, de qualquer forma, amanhã de manhã vou vir aqui e vamos continuar com isso. Está ameaçando chover um pouco e há chance de chuva intermitente o dia todo hoje, o que não me incomoda nem um pouco. Mas vou entrar na escavadeira e ver se consigo juntar um monte de pedras grandes para terminar de construir esse muro. Então vamos lá. É fundamental que eu não cometa um erro e derrube uma dessas pedras morro abaixo. Como eu já desbastei bastante as árvores, não há mais obstáculos que possam parar uma dessas pedras se ela começar a rolar. Então eu preciso ter muito cuidado e ir com calma ao mover essas pedras morro acima e morro abaixo com a escavadeira. Uma pedra como essa aqui pesa cerca de 160 quilos, então eu preciso ter cuidado.
Sempre que encontro uma pedra grande, costumo deixá-la em um local visível para voltar depois e usá-la em projetos assim. Infelizmente, essas são as únicas pedras grandes que vejo por aqui e espero que sejam suficientes. Antes de começar a colocar as pedras grandes no lugar, preciso deixar a abertura bem alinhada para que quando eu construir a porta, ela encaixe direitinho. A própria porta vai acabar ficando com cerca de 1,78 metro de altura e talvez 71 centímetros de largura. E essa não é uma porta que vai ser usada com muita frequência, se tudo correr como deveria, mas a porta precisa manter o frio do lado de fora. A principal ameaça a todo o meu trabalho construindo este bunker subterrâneo é o frio. Então a porta precisa ser construída de forma suficientemente boa para manter a maior parte do frio do lado de fora. E assim como no bunker original, não estou usando nada além de algumas tábuas velhas de 5 por 15 para construir a porta. As tábuas de 5 por 15 parecem ser grossas o suficiente para manter o calor dentro do bunker. E por calor quero dizer manter a água acima do ponto de congelamento. E o outro bunker, como eu disse, nunca congelou ou sequer chegou perto disso. Então estou apostando que este aqui vai fazer o mesmo. A temperatura ambiente dentro desses tanques de água, por causa da água fria que sai do solo, geralmente fica entre 4 e 10 graus Celsius. E como usamos a água tão rápido, ela raramente tem a chance de ficar parada e realmente congelar. O bunker ainda precisa reter o máximo de calor para garantir a segurança. Ok, desliguei a câmera e acabei de terminar de construir aquela caixa e também terminei de construir a porta. E agora está tudo pronto e estamos prontos para empilhar essas últimas pedras, mover um monte de terra aqui na frente, fazer o nivelamento final, pegar minhas ferramentas e deixar isso de lado por um tempo. Os tanques estão em cerca de 50% agora. Eles estão enchendo devagar, ainda estamos regando a grama e fazendo todas as coisas de sempre, então os tanques não tiveram a chance de encher completamente. Mas tudo está funcionando exatamente como eu esperava que funcionasse.
Vou pegar um pouco de silicone ou algum tipo de vedação e preencher as frestas da porta só para tentar minimizar o quanto de ar frio pode entrar ali durante o inverno. O próximo passo é empilhar todas essas pedras grandes. Hoje consegui pegar várias pedras grandes com a escavadeira, mas provavelmente vou precisar de 2 a 3 vezes mais pedras para terminar os dois. Mas amanhã à tarde eu devo ter todas as pedras empilhadas, toda a terra recolocada e, com sorte, o nivelamento final concluído. Fique com a Ruby. Ei, você está guardando a porta? Onde está? O bebê? Onde está o seu bebê? Hoje é um dia bem importante. Se eu conseguir fazer tudo o que preciso, primeiro vou envolver o velho bunker com um pouco de plástico rapidinho, pregar com meus pregos e deixar aquilo o mais protegido do tempo possível. E depois vou usar a escavadeira para cavar atrás do bunker e realmente empilhar a terra. Depois vou empurrar muita dessa terra aqui para a frente. Enquanto construo o muro de arrimo de pedra, terei terra para sustentá-lo. Não posso começar a empilhar muitas pedras sem ter bastante terra para colocar na frente disso aqui. Então, primeiro vou pregar o plástico no antigo bunker e deixar isso pronto. Vou reunir minhas ferramentas para não perder nada e iniciar o trabalho com a escavadeira. À medida que a terra fica molhada com a neve e a chuva, ela vai se acomodando lentamente. E tudo o que o lona plástica de 150 micras realmente vai fazer é impedir que essa terra encontre caminho entre os espaços dos dormentes e se acomode mais do que eu quero. Então, se o plástico de 6 milímetros é realmente necessário ou não, o que eu sei é que ele definitivamente não vai atrapalhar em nada e é por isso que eu escolho usá-lo. Nesse bunker nunca tivemos congelamento, então continuarei usando. Neste ano quase não tivemos ninhos de vespas aqui, mas acabei de encontrar um, caso você não tenha notado. Coloquei muito plástico de 6 milímetros ao redor do novo bunker subterrâneo durante a construção, mas nada aqui em cima. Assim que terminar de ajeitar, posso usar a escavadeira para mover terra.
Beleza, agora vou pegar terra e vou empilhá-la primeiro contra o bunker antigo e tentar nivelar tudo ao redor. Após terminar o bunker antigo, vou para o novo e colocarei terra na parte de trás e nas laterais dele também. Depois vou contornar até a frente, onde há aquelas pedras grandes e ainda preciso abrir espaço para a porta. Eu me sinto mais do que confiante na integridade estrutural dos dois bunkers de tanque de água subterrâneos. Então, por que eu não empilharia o máximo de terra possível contra os bunkers? Quanto mais terra eu empilhar nos bunkers, menos tábuas de 1x12 preciso para dar um bom acabamento. Estou nivelando ao redor dos bunkers e usando a terra extra para empilhar o máximo possível contra eles, até onde suportarem. No fim, isso é bom para os bunkers. Há uma pequena elevação aqui que desce pela lateral da montanha, e por algum motivo, há muitas pedras pequenas que sinceramente seriam perfeitas lá embaixo na estrada, mas o tamanho delas é inconsistente. E para ser sincero, eu não quero descobrir como levar elas até lá embaixo. Até agora, a movimentação da Terra está funcionando muito bem, e como eu disse, estou construindo um canal atrás dos dois bunkers dos tanques de água que vai permitir que a água, quando a neve derreter ou chover, desça morro abaixo, longe dos bunkers. E eu não vou compactar nada ao redor dos bunkers agora, vou deixar a natureza seguir seu curso, mas até agora tudo certo. Não quero levar a escavadeira muito perto dos fundos dos bunkers, então terei que empurrar manualmente o máximo de terra sob a borda e nivelar tudo para que fique bonito. Em um dia como hoje, com mais de 35 graus, não é o trabalho mais divertido, mas ao olhar para as nuvens distantes, espero por um pouco de chuva. Temos tido um monte de corvos por aqui nas últimas 3 semanas. Eles meio que vêm e vão normalmente mesmo. Mas parece que desde que os filhotes de cervo começaram a aparecer, de repente apareceu um monte de corvos e eles fazem uma barulheira. Quero dizer, eles meio que, sabe? Eles podem ser perigosos para bezerros e, eu imagino, até mesmo para filhotes de cervo. Já se sabe que eles comem as línguas, comem os olhos e esse tipo de coisa. Nunca aconteceu nada assim, mas eles sempre estão por perto.
E eu não sei por quê, eu não sou muito fã de corvos, mas eles estão sempre fazendo barulho ao fundo. Mas enfim, eu cheguei aqui hoje de manhã e meu objetivo é terminar isso hoje, terminar toda a terraplanagem hoje. E está, como de costume, levando mais tempo do que eu esperava. Mas se eu fizer isso direito, devo ter terra suficiente acumulada na parte de trás e nas laterais desses bunkers para que não tenhamos mais problemas com os cervos tentando puxar o plástico. E, no final das contas, vai ficar melhor isolado. Quanto mais terra eu conseguir colocar contra ele, mais protegido ele vai ficar do mau tempo. E a outra coisa que estou tentando fazer é criar um canal ao redor da parte de trás para que a água tenha por onde escoar. E isso está levando tempo. Tudo sempre demora mais do que imagino. Mesmo assim, hoje quero tentar terminar isso, se conseguir. Aos poucos, mas com certeza, tudo está começando a ficar exatamente como eu esperava. Mesmo com todas essas pedrinhas e mesmo tendo que usar o ancinho, está definitivamente valendo a pena. Estou sendo muito cuidadoso ao usar a escavadeira perto dos bunkers, pois basta um descuido para bater em um deles e causar dano. Se olhar de perto, verá alguns pontos onde talvez isso tenha acontecido. Com o tempo, essa terra vai assentar, que era exatamente o que eu esperava. Ao colocar um monte de terra contra a parte de trás dos bunkers e criar um canal atrás dos dois bunkers, caso uma grande quantidade de água precise escoar, ela tenha para onde ir. Ela tem para onde ir. E mesmo que eu ainda tenha bastante terra para mover na frente, eu consigo ver isso. Não vai sobrar muito, será preciso algumas tábuas de 1x12 e revestimento de tábuas e ripas. Agora que movi a terra, posso começar a usar as pedras grandes que juntei para o novo abrigo do reservatório, mas ainda não sei se tenho pedras suficientes para segurar toda a terra que quero colocar em frente ao abrigo. Bem, como de costume, foi uma quantidade absurda de trabalho e está levando mais tempo do que eu pensei que levaria, mas estamos quase terminando. Você terá que esperar até o vídeo da próxima semana para ver a conclusão do novo abrigo do reservatório. E como eu acabo empilhando todas as pedras e nivelando toda a terra,
Mas enquanto isso, fiquem seguros aí fora e a gente se vê em breve. Ok, infelizmente cheguei a um ponto em que preciso de mais pedras grandes, e vou ter que ir mais longe do que eu pensei que iria. Para terminar isso, né, o primeiro bunker está totalmente pronto, toda aquela terra que eu movi cobriu o suficiente do bunker. Só vou precisar usar um pouco de revestimento para cobrir o restinho de plástico que falta e evitar que os cervos o arranquem, mas eu vou deixar o nivelamento final do novo bunker para o próximo vídeo, assim posso ir atrás de algumas dessas pedras grandes. Até agora, os tanques ficaram entre 50% e 70% cheios, provavelmente porque continuamos regando a grama. Acabamos de passar pela semana mais quente em muito tempo. Eu não me lembro de já ter passado muito dos 100 graus aqui e acho que ontem fez 101 na varanda da frente. Vou deixar para finalizar o nivelamento deste novo bunker e empilhar as pedras grandes no próximo vídeo, assim terei tempo para buscar algumas dessas pedras. Enquanto isso, fiquem seguros e nos vemos em alguns dias.